Graças, paz, povo de Deus, tudo na bênção. Estamos aqui iniciando mais um culto e nós queremos agradecer a todos vocês pela participação. Queremos abençoar a sua vida, sua casa, sua família. Estamos passando esses dias aí em oração, em leitura da palavra e sabemos que tudo isso vai passar em nome de Jesus. Amém? Quero agradecer a participação de vocês aí em todos os locais, em vários locais aí do Brasil. Se inscreve aí no canal, na Benção. Às vezes você está com a sua família e apenas um vai lá e se inscreve. Então vamos todos, porque isso é bom para nós, aumentar o número de inscritos no canal. Amém? Vamos dar início então ao nosso culto, lendo a palavra de Deus em Isaías 53. Isaías 53 diz assim: quem creu em nossa pregação? E quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores, e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então vamos orar nesta noite, repreendendo toda seta de enfermidade, né? Queremos orar também pela irmã Eunice, que tem participado conosco, crendo que Deus vai te dar a vitória, minha irmã. Sua fé é uma fé que devemos imitá-la. Deus abençoe a ti e toda a sua casa, sua família e sua descendência, em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor. Pai, te damos graças, ó Deus, nessa noite. Colocamos em tuas mãos toda essa situação. Queremos abençoar, ó Deus, todos aqueles que estão enfermos nesse país. Queremos, em nome de Jesus, repreender essa seta de enfermidade, ó Deus, do coronavírus. Queremos abençoar a nossa irmã Eunice, visita com paz, onde ela quer que ela esteja, Senhor Deus, em nome de Jesus. Aqueles da família Betel, das coberturas, aqueles nossos irmãos em Cristo, que estão enfermos, Senhor, venha curar e tirar toda a seta de enfermidade do nosso meio, em nome de Jesus. Que essa nuvem de cura visite a nossa casa e a nossa família, em nome de Jesus, para a glória do Senhor. Amém, amados? Graça e paz. Então receba a bênção da cura sobre a sua vida e que esse mal não vai te atingir, nem a ti, nem a tua casa, em nome de Jesus. Amém? Boa noite, boa tarde, bom dia, né? Dependendo da hora que você estiver assistindo. Lembrando que hoje não estamos ao vivo, mas isso não impede que você comente aqui no chat para a gente estar interagindo nesse momento em que a gente não tem muito contato social, né? Vamos estar interagindo aqui com os irmãos, amém? E cantar algumas músicas nesse momento. Eu louvo o teu
nome. Seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado, exaltado. Eu louvo o teu nome, louvo o teu nome, o nome que está sobre todo nome. Toda honra ao teu nome, honras ao teu nome, um nome que é maior que todo nome. Seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado, exaltado. Seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado, exaltado. Teu nome é vida, teu nome é esperança em mim, é esperança em mim. Teu nome é o amor que sempre me encontra, sempre me encontra. Teu nome é vida, teu nome é esperança em mim, a esperança em mim. Teu nome é o amor que sempre me encontra, sempre me encontra. Seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado, exaltado. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, um Deus que salva. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre autor a salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu.
salvar, tem poder para salvar, para sempre autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Posso o mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Posso o mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Nós vamos, a partir desta noite, começar uma série de estudos sobre os últimos acontecimentos. Eu creio que é um momento oportuno para estarmos meditando na Palavra de Deus, um assunto chamado de escatologia, termo mais técnico, e vamos falar sobre isso, não para te colocar medo, mas para te colocar temor, porque o crente não tem medo. O crente tem temor a Deus. E, acima de tudo, sermos prudentes. Então, é isso que a palavra nos orienta, a vigiar e orar. É isso? Então, nós vamos fazer uma série de estudos a respeito disso, começando hoje, e eu creio que vai ser muito edificante para todos nós. Vamos abrir a palavra de Deus aqui para nós em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do verso 11 em diante, diz assim: E procureis viver quietos, tratar dos vossos próprios negócios e trabalhar com vossas próprias mãos, como já vos mandamos, a fim de que andeis dignamente para com os que estão de fora, e não tenhais necessidade de coisa alguma. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que dormem, já que não vos entristeçais como os outros que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, assim também aos que dormem, Deus, mediante Jesus, os tornará a trazer juntamente com Ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que já dormem. Porque o Senhor mesmo descerá do céu com grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles, nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Na bênção? Então, nós sabemos que esse assunto ele foi muito comentado, né, no início da igreja cristã, na igreja primitiva, após a morte de Jesus, após a sua ressurreição, depois a sua aparição entre os seus discípulos, e alguns após isso chegaram
à conclusão de que a vinda de Cristo naquele tempo estava bem próxima. E por causa disso, eles começaram a abandonar o trabalho. Agora nós tivemos que abandonar o trabalho de fato, por comando do governo, e temos que fazer isso. E eles então começaram a ficar aguardando o tocar da trombeta que anunciaria a volta do Senhor. E o apóstolo Paulo então ele escreve, dando uma orientação aos irmãos. Agora sabemos que esse assunto ele é mencionado mais de 300 vezes no Novo Testamento. Só o apóstolo Paulo ele refere a este evento umas 50 vezes. Então nós vamos dar uma orientação para a igreja. Eu sei que alguns já sabem desse assunto, vão apenas rever, gravar, memorizar. E com certeza vamos ter vários textos bíblicos, né, que nos orientam, porque a nossa fé é fundamentada na palavra. E vamos falar sobre os sinais da vinda de Cristo. Sabemos que ele também não determinou uma data exata, porque isso perturbaria a muitos. Mas vamos ter uma visão geral e alguns sinais de que, claro, isso está próximo. Mas eu gostaria de ler para você um texto no Velho Testamento, em Zacarias 14, que o Velho Testamento também nos fala a respeito deste evento especial. Eu vou ler apenas um texto, mas existem vários no Velho Testamento também. Zacarias 14, do verso 1 em diante. Diz assim: eis que vem um dia do Senhor, em que os teus despojos se repartirão no meio de ti. Pois eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém, e a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas, e metade da cidade sairá para o cativeiro, para o resto do povo não será exterminado da cidade. Então o Senhor sairá e pelejará contra essas nações, como quando peleja no dia da batalha. Naquele dia estarão seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o Oriente. Se o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio do Oriente para o Ocidente, e haverá um vale muito grande, e a metade do monte se removerá para o norte, e a outra metade para o sul. E fugireis pelo vale dos meus montes, pois o vale dos montes chegará até Azel, e fugireis, assim como fugistes diante do terremoto, e nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor meu Deus, e todos os santos com ele. Vamos para mais um texto aqui já no Novo Testamento, em Atos 1, no verso 11, diz assim: os quais lhe disseram: varões galileus, por que ficais aí olhando para o céu? Este Jesus, que dentre vós foi elevado para o céu, há de vir, assim como para o céu o veste subir. Bom, então nós vamos ver algumas posições aqui e saber, em primeiro lugar, por que Jesus voltará. Existem vários motivos, claro, mas acima de tudo ele voltará para julgamento, porque tem que haver um julgamento. Então sabemos que ele voltará para isso, e ele também voltará para, de uma vez por todas, eliminar o poder da morte e do pecado. Nós sabemos que tudo isso acontece por causa do pecado entrou no mundo. Romanos 3,23 diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Mas em Romanos 6,23 diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então nós sabemos que nesse momento aí que temos visto os noticiários, muitas mortes, né, acontecendo,
em todos os locais. E isso nos causa tristeza, porque a morte sempre traz uma separação de pessoas as quais nós amamos. E isso gera uma certa tristeza, depressão. Então Cristo, Ele vai voltar para trazer alegria e descanso e para que nós tenhamos posse da vida eterna. Então nós vemos que depois o pecado, a morte, já não mais existirá para nós que somos servos de Deus. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 15 que o último inimigo a ser vencido é a morte. Então a morte sempre vem trazendo esse pânico e esse medo. Bom, mas falando aqui sobre a vinda de Cristo, ela será visível, ela será pessoal e ela será corporal. Mas ela acontecerá em duas fases. Essa primeira fase, diz a palavra que será o encontro do Senhor Jesus com a igreja nos ares. Então ele não pisará a terra. Será algo muito rápido, muito instantâneo, e nós chamamos isso de o arrebatamento da igreja. Veja o que diz em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, do verso 16 e 17. Porque o Senhor mesmo descerá do céu com grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então ele fala de um encontro com o Senhor. Essa palavra encontro no original grego significa encontrar para voltar junto. Então a igreja se encontrará com Cristo nos ares e, claro, haverá um intervalo de tempo e depois haverá uma segunda fase da vinda de Cristo. Veja aí 2 Tessalonicenses, do capítulo 1, do verso 7 em diante. Diz assim a palavra: E a vós que sois atribulados, alivio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder em chama de fogo, e tomar vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo, os quais sofrerão como castigo a perdição eterna, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Este segundo estágio da volta de Cristo é que dará início às relações de Jesus com Israel e com as nações, mas agora já na qualidade de Messias, de Rei dos Reis e de Senhor dos Senhores. Essa vinda de Jesus, essa primeira vinda visível, nós vemos também em Mateus 24, no verso 30. Diz assim: Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e em todas as tribos da terra se lamentarão, e verão vir o Filho do Homem sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Hebreus 9, 27 e 28 diz assim: E como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma só vez para levar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para salvação. Vemos também que essa aparição ela será repentina. Veja o que diz em Lucas 12, 39. Sabei, porém, isto, que se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar
a sua casa. Apocalipse 22, verso 7. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Bom, nós sabemos que a vinda de Jesus está próxima. Nós vamos ver também aqui em Lucas, no capítulo 21, do verso 28 em diante. Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, exultai e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção se aproxima. Propôs então uma parábola. Olhai para a figueira e para todas as árvores. Quando começam a brotar, sabei por vós mesmos, ao veres que já está próximo o verão. Assim também vós, quando vides acontecerem essas coisas, sabei que o reino de Deus está próximo. Em verdade vos digo que não passará esta geração até que tudo isso se cumpra. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Então nós sabemos dos sinais que Jesus falou. Ele falou a respeito do templo de Jerusalém, que não ficaria pedra sobre pedra. Isso aconteceu em 70 depois de Cristo, quando o imperador Tito entrou ali. Então várias profecias de Jesus já se cumpriram e outras estão a se cumprir. Sabemos também que quando fala aqui em figueira, está relacionado a Israel. Desde o Velho Testamento, Deus chama a figueira de Israel. Israel passou um bom período, né, na época da diáspora, da dispersão, durante quase 2000 anos, e voltou a ser uma nação em 1948. Então nós sabemos que alguns sinais que foram falados já se cumpriram e outros não. Então nós temos que, vamos ler aqui mais alguns sinais da segunda vida de Cristo, que quanto mais o tempo se passa, mais eles vão se tornando evidentes, né? Nós sabemos que a palavra de Deus, as Escrituras, sabemos que a aparição de Cristo vai inaugurar um período milenar, né? Que será procedido por um tempo agitado de transição, no qual haverá distúrbios físicos, haverá guerras, crises econômicas, declínio moral, apostasia religiosa, infidelidade, pânico em geral. A última parte desse período chama-se a Grande Tribulação, durante o qual o mundo inteiro estará sob o domínio de um governo contra Deus. Então eu creio que a igreja não passará pela Grande Tribulação. Então, para confirmar isso, nós vamos ver em Lucas 21, do verso 25 em diante. Diz assim a palavra: e haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, e sobre a terra haverá angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Os homens desfalecerão de terror e pela expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto os poderes do céu serão abalados. Então verão vir o Filho do Homem em uma nuvem, com poder e grande glória. Então nós vemos aqui que haverá sinais no céu, na lua, nas estrelas, e sobre a terra haverá terremotos, pestilências, guerras, fomes, anarquia e descontentamento social. Então nós vemos que o que é uma apostasia? Apostasia é zombaria com as coisas sagradas, com as coisas de Deus. Nós vimos, se eu não me engano, este ano, um filme que foi passado aí, onde estava colocando Cristo como gay, Maria como prostituta. Então isso é zombaria. Algumas novelas, peças teatrais também têm procurado, ridicularizar a Jesus, a igreja, o povo de Deus.
E vemos então, nos finais dos tempos também, a questão de uma intensificação comercial. A fusão entre os bancos, uma fusão entre as multinacionais, monopólio. O chip hoje é uma realidade que há 20 anos atrás era só comentário. Vai existir um ambiente, tudo favorecendo o anticristo. Existem os sinais também políticos dos sinais, né? As alianças, os agrupamentos das nações, onde surgirá o anticristo como dominante, como solucionador de todos os problemas. Então depois, mais à frente, eu vou falar sobre tudo isso mais devagar, cada ponto desse. E claro, ele voltará por uma questão relacionada à igreja. O propósito da sua vinda em relação à igreja, por exemplo. Esta aparição de Jesus nos ares, nós chamamos de o arrebatamento da igreja, ou parousia, que significa aparição ou chegada no grego. Após o arrebatamento, haverá um período de grande tribulação que terminará na revelação ou manifestação de Cristo proveniente do céu, quando Ele estabelecerá o seu reinado aqui na terra. Ele voltará também em relação a Israel. Então Jesus ele voltará para o povo judeu da tribulação, serão congregados dos 4 cantos da terra e reinará como rei dos judeus. Ele também voltará com propósito também em relação ao anticristo. O espírito do anticristo já está no mundo. As ideias, mas virá o anticristo em pessoa. Ele se levantará do velho mundo, tudo indica que é da Europa, e vai assumir um grande poder político, comercial e religioso. Então, ele será anticristo e será antideus. E perseguirá os cristãos numa tentativa de extinguir, de exterminar o cristianismo. Sabendo que os homens, a natureza do homem sempre procura uma religião. Então, ele estabelecerá uma religião baseada na divindade do homem e na supremacia do Estado. Então, ele vai querer adoração. Jesus voltará em relação às nações, porque as nações serão julgadas, os reinos do mundo destruídos, e todos os povos estarão sujeitos ao Rei dos Reis. Então tirará toda a opressão e injustiça da terra e inaugurará o governo de 1000 anos. Depois virá o fim, quando houver entregado tudo ao Pai. 1 Coríntios 15, versos 24 e 25 diz assim: então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus o Pai, quando houver destruído todo o domínio, toda a autoridade e todo o poder. Pois é necessário que ele reine, até que haja posto todos os inimigos debaixo de seus pés. Então essa palavra para esta noite, dando início a essa série de estudos. Temos muita coisa para falar com mais detalhes. E que você receba essa palavra com temor a Deus, em nome de Jesus. Amém? Vamos então orar. Pai, em nome de Jesus, abençoamos todas as nações da terra. Abençoamos o Brasil, Deus, nossa casa, nossa família, os amados irmãos. E que esse momento de dificuldade nós possamos nos voltar para Deus, para a sua palavra, ter o temor ao Senhor e saber que tudo está no controle de Deus e que Deus é soberano, em nome de Jesus. Amém? Então nós vamos ler um texto relacionado à oferta que está em 2 Coríntios, no capítulo 9, e você pode depositar o seu dízimo
a sua oferta na conta da igreja. Nós vamos também orar por esse momento que abala e atinge também essa questão da economia, né? E das nossas finanças. Mas vamos crer em Deus, em nome de Jesus, que nada nos faltará. Então diz assim a palavra do Senhor em 2 Coríntios capítulo 9, verso 6. Isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. O que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. E Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre tudo, ampla suficiência, abundeis em toda boa obra. Amém? Então nós vamos orar, você, por sua casa, sua família, em nome de Jesus. Pai, nós colocamos, ó Deus, cada família em tuas mãos e ministramos, ó Deus, a ampla suficiência que vem de ti. Em nome de Jesus, queremos que haverá provisão para o teu povo e praga nenhuma chegará à nossa tenda. Assim nós abençoamos a tua casa com paz, com alegria, com prosperidade, com a provisão que vem do nome do Senhor. Amém? Bom, amados, então eu quero encerrar essa palavra lendo Mateus capítulo 24. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram: diz-nos, quando sucederão essas coisas, e que sinal haverá de tua vinda e da consumação do século? E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunhar a todas as nações. Então virá o fim. Vamos falar agora sobre a grande tribulação. Quando, pois, vides o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê, entenda. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver sob o eirado, não desça a tirar de casa alguma coisa. E quem estiver no campo, não volte para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno nem no sábado, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Não tivesse aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então, se alguém vos disser: eis aqui o Cristo, ou ele aí, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais
e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vede que vou-lo tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Ou ele no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra no ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande canglor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas essas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo, que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam, senão quando veio o dilúvio, e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então 2 estarão no campo, um será tomado e outro será deixado. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Amém? Então vamos orar. Tranquilize a sua alma, o seu coração. Deus é soberano e tem o controle de tudo. Acima de tudo, vamos temer o Senhor e viver uma vida de santidade, de oração e de palavra, em nome de Jesus. Amém? Pai querido, abençoa, Deus, as nossas casas, a nossa família, abençoamos todas as nações da terra. Deus, que haja paz, que haja o temor, acima de tudo a Ti, a reverência ao Teu nome e à Tua palavra, em nome de Jesus. Então, ainda você está aí na sua casa, no seu lar, estenda sua mão direita ao Pai e receba a bênção em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Shalom, shalom, graça e paz, Deus te abençoe e até domingo às 20 horas, em nome de Jesus.